Bueno, bon día a todos. É unha honra para min poder estar aquí, compartiñando miña experiencia con todos vos. Quero agradecer ao Xavier pelo convite. Espero poder atender ás súas expectativas. Peço desculpas por non poder falar con vos en portugués. Bueno, pues haré la presentación en español y castellano, pero bueno, algunas diapositivas las he ido poniendo en portugués, pero bueno, supongo que nos entenderemos. En cualquier caso, muchas gracias, de verdad, por darme la oportunidad de estar aquí y aprender con vosotros pues las experiencias que tenemos en los dos sitios. Bueno, yo vengo de una organización que se llama Organización Sanitaria Integrada, Barrualde de Galdakao. Está localizada en el norte de España, en el País Vasco, en Euskadi. Y, bueno, pues formamos desde hace 10 años una organización única que unió el Hospital de Galdakao-Usánsolo, un hospital general, con sus ambulatorios de especialidades hospitalarias y lo que era la atención primaria, todos los centros de salud. En total tenemos 72 puntos de atención de primaria, distribuidos en 17 unidades de atención primaria. Damos cobertura a una población de más de 300.000 ciudadanos y, bueno, pues contamos aproximadamente con un presupuesto de 360 millones de euros y trabajan en nuestra organización para dar todo este servicio aproximadamente unas 3.500 personas, dependiendo de la situación, diríamos, de cada día. Bueno, les voy a comentar un poco lo que ha sido nuestra experiencia desde el momento en que en 2014, hace 10 años, se definió que por parte de Osakidetza que íbamos a ser una organización integrada. Hasta ese momento éramos dos organizaciones, el hospital y la atención primaria, que era la comarca de Bilbao, de Barrualde. Desde el propio Departamento de Salud de Saude, desde Osakidetza, se definió y se propuso este modelo, es decir, es un modelo que nace desde la propia consejería, desde la propia dirección, y que de ahí se ha ido expandiendo, se fue expandiendo a todo el sistema de salud vasco, con dos objetivos principales. Uno era la integración estructural, que ya existe o existía en otras comunidades de España, lo que se llama la gerencia única, en donde pues hay un solo equipo directivo y una sola organización y un solo presupuesto. Pero el segundo aspecto más importante era la integración asistencial, la integración sanitaria. De ahí se marcaron unos objetivos que estaban enmarcados dentro de lo que es la estrategia y la lógica de lo que es un sistema de salud, es decir, la mejora del sistema, la mejora de la atención, y a partir de ahí, pues bueno, cada una de las organizaciones hemos ido intentando aplicar el modelo. En aquel momento estábamos en una situación en donde se daba una atención sanitaria adecuada, pero sí que es cierto que había una serie de formas de trabajar que no eran lógicas, no tenían sentido, teniendo en cuenta que el primer actor, el actor más importante,
es el mismo paciente. Es el paciente a lo largo de todo su recorrido asistencial, en el contexto de todo el proceso asistencial, de todo el continuum asistencial que el paciente lleva. Entonces, pues como veis, o no sé si se ve muy bien, pues había una diferencia dentro de las dos organizaciones, la atención primaria y el propio hospital, que teniendo los mismos objetivos, pues lo actuábamos de una forma diferente. Distintos procesos, falta de comunicación, intentando todos cumplir el mismo objetivo, pero de una forma poco coordinada. Aunque bien es cierto que ya entonces se trabajaba a través de los contratos programa en buscar rutas comunes, procesos conjuntos, coordinados entre las dos organizaciones. Pero bueno, como decía, esto viniendo desde la propia estrategia del Departamento de Salud, desde la dirección de Osakidetza, pues se fue configurando que todas las organizaciones que formamos el País Vasco, todas las organizaciones sanitarias, se fueran creando en OSIs, Organizaciones Sanitarias Integradas. Se empezó por las más pequeñas, en Guipúzcoa, los hospitales más pequeños, comarcales, con sus áreas de referencia, con sus centros de salud de referencia, y como veis, en un periodo que comenzando en el 2010, pero realmente entre el 14 y el 16, es cuando los hospitales más grandes, las comarcas más grandes, ya forman y se configuran como tal. A partir de ahí nosotros, como una organización, Osi Barrualde de Galdakao, que formábamos parte, yo en ese momento estaba en el hospital de agudos y con mi equipo directivo, con mi equipo de gestión, y en la comarca había otro equipo directivo con otra serie de, de personas. A partir del 1 de enero del 2014 se nos dice que tenemos que ser organización integrada y, por lo tanto, hicimos un proceso de reflexión conjunto. Yo creo que muy bonito, pues, porque lo que buscamos entre los equipos directivos y los equipos de gestión era el ver cómo nos preparábamos para esa situación y definimos una reflexión estratégica y un pequeño plan para empezar. Y empezamos. Empezamos sabiendo que, además, la mitad de los que estábamos allí no íbamos a estar, porque se configuraba una sola organización. Los equipos de gestión, los equipos de dirección en Osakidetza, en el País Vasco, son 5 miembros: director gerente, director médico, directora de enfermería, director económico, director de personas. 5. Entonces estábamos en ese momento 5 y 5, 10, y sabíamos que nos íbamos a quedar 5 y no sabíamos quiénes. Bueno, pues a partir de ahí teníamos clara una cosa, y es que teníamos una organización estructural que el 1 de enero ya se configuraba como tal. Íbamos a tener un equipo directivo, un presupuesto, una sola organización, pero teníamos el reto de eso trasladarlo al día a día, a la gestión, y es un poco el cómo lo teníamos que hacer. Teníamos que conseguir tener un proceso único, tener una organización que estuviera integrada realmente, con un equipo directivo que estuviera motivado, que tuviera claras las cosas, y a partir de ese momento pues trabajamos y hemos ido avanzando. Nosotros, desde la Osi Barrualde de Galdakao, lo que hicimos es, pues ya alineados con la propia estrategia de Osakidetza, abordar nuestra forma de poder avanzar en este proceso. Y definimos pues los grandes objetivos que queríamos marcarnos y que fundamentalmente se basaban en unificar el proceso asistencial. Cada una de las dos organizaciones tenía un proceso propio
que sí había interrelación. Teníamos que hacerlo de una forma integrada en el contexto de equipo directivo, de equipos de gestión. Algunos eran sencillos, los equipos de gestión relacionados con recursos humanos, con las personas, con contabilidad, con almacén, era más sencillo, había que hacerlo, pero había mucha duplicidad, había muchas situaciones que generaban tensión, ¿no?, de liderazgos, etc. Y entendíamos ya que además necesitábamos comunicarnos mucho entre las dos organizaciones, comunicarnos mucho, facilitar la comunicación y también apoyarnos en los sistemas informáticos, en los sistemas de información. En el ámbito clínico teníamos ya bastante avanzada una historia clínica, pero que estaba separada. Estaba la historia clínica de primaria, la historia clínica del hospital, que tenía unas ciertas interrelaciones, pero que realmente eran dos historias diferentes. Y definimos la estrategia. En esa estrategia primera, en el 2014, dentro de los 5 grandes retos o ejes estratégicos, pues definimos que había uno que era el de facilitar, promocionar esa integración asistencial y trabajar activamente para ello. Y en ese gran eje estratégico y en esa reflexión que previamente habíamos hecho, pues pusimos estos 4 objetivos más específicos destinados precisamente a mejorar esa integración. Fortalecer la atención primaria, porque entendíamos que había un débil. Dentro de las dos organizaciones había el fuerte, el hospital, y la organización más débil desde el punto de vista de lo que es la presencia, la capacidad y también el propio prestigio, que era la atención primaria en ese momento. Definimos que había que desarrollar modelos, algún modelo que facilitara esa integración, modelos diferentes, que la historia clínica debiera de ser única y además electrónica y además facilitadora, y por supuesto trabajar los procesos de atención integrada, trabajar los procesos integrados, las rutas asistenciales, como ahora comentaré. Como os decía, en la primera de las líneas, de los objetivos de esta línea estratégica, era el reforzamiento de la atención primaria. La cadena se rompe por el eslabón más débil y entendíamos que era ahí. No todas las OSIs, no todas las organizaciones, esto es un poco lo que nosotros hicimos, pero no todas hicieron lo mismo o de la misma manera. Quiero decir que el hospital es muy absorbente, tiene una sombra muy larga, entonces el hospitalcentrismo predomina. Y sí que es verdad que a veces no se ha tenido en consideración. Y yo no sé si parte de la crisis que tiene la atención primaria, por lo menos en mi país, que supongo que por lo que habéis comentado es similar aquí, uno de los motivos puede estar relacionado con esto también, ¿no? Y intentamos hacer actuaciones que les dieran protagonismo, quitándoles carga administrativa, dándoles más competencias a la hora de derivación entre niveles, de petición de pruebas, de actuaciones específicas. Como a continuación comentaré, definimos unas estructuras que llamamos UGIs, que los comentaré ahora, y en donde el equipo es un equipo multidisciplinar, poniendo como responsable al jefe de primaria. Y por supuesto, pues trabajamos en la integración de los procesos asistenciales, facilitando
y en la historia clínica facilitando también la relación. Decir que empezamos con las interconsultas no presenciales entre el médico de familia o la enfermera de familia también y el especialista hospitalario, consultas y derivaciones que son posibles, que empezaron a ser posibles entonces y que ahora están generalizadas y que facilitaban, por supuesto, la relación y aparte de eso, pues mejoraban nuestra propia gestión, evitando consultas presenciales innecesarias. En este momento, aproximadamente el 30% de las consultas entre niveles se hacen online. El COVID también no ha ayudado, pero se hacen online y se evitan desplazamientos y se gestionan directamente entre el médico o la enfermera de familia y el médico cardiólogo, traumatólogo, bueno, traumatólogos menos, internista, reumatólogo, neurólogo, etc. En esos nuevos modelos que intentamos poner en marcha, empezamos con un pilotaje que le llamamos un microsistema local, que es, bueno, pues es lo mismo, pero reducido a un ámbito más pequeño. Nuestra comarca, nuestra área es grande, como habéis visto, entonces, y es bastante dispersa, geográficamente es bastante amplia. Entonces, tenemos los ambulatorios de especialidades, tenemos 5 y 17 unidades de atención primaria con todos esos puntos que os he comentado. Lo que hicimos fue, en donde había ese ambulatorio y las unidades de referencia, empezamos con una que es Guernica, se probó, se puso en marcha y luego lo generalizamos al resto de las otras 4, es decir, tenemos 5, llamamos UGIs, unidades de gestión integrada, que de alguna forma facilitan ese trabajo. Se montó un equipo multidisciplinar y multiprofesional liderado por el responsable de atención primaria. Allí le llamamos JUAP, jefe de unidad de atención primaria, que le empoderamos para que él fuera el responsable, ¿vale? Y eso ha sido una herramienta bastante útil a lo largo de los años, que también debo deciros que con el COVID principalmente y la crisis de atención primaria, pues bueno, se ha debilitado un poco. Pero bueno, se pusieron unos objetivos que son unos objetivos al final iguales, similares a los que ya teníamos como organización, lo que pasa que llevados a esas unidades más pequeñas. ¿Vale? Se buscaron los acuerdos de derivación, es decir, no urología no dice cómo quiero recibir a los pacientes, sino que lo consensuamos, lo hacemos conjuntamente. ¿Vale? Es importante esto, ¿no? Y además, pues con un equipo multidisciplinar. La gestión de la consulta no presencial a través de la historia clínica, pues también se consensúa entre el servicio, los servicios hospitalarios y la atención primaria. Por supuesto, se fomentó los puntos de encuentro, de relación entre los dos niveles y se trabajó también evaluando en ese primer momento, sobre todo a los profesionales, porque los pacientes realmente tampoco se enteran de mucho cuando hacemos este tipo de actuaciones, pero los profesionales sí. Teníamos los dos procesos, el proceso de atención primaria, con el mapa de procesos de atención primaria, el mapa de procesos del hospital y pues bueno, pues la verdad es que cada uno defendía lo suyo y esto fue una de las cosas que quizás nos costó más. Veíamos que teníamos ahí una debilidad importante, unos objetivos comunes, pero una manera de trabajar diferente. Incluso a la hora de auditarnos,
en nuestro caso, pues hay la auditoría de AENOR, que la tenía primaria, y nosotros teníamos en el hospital la auditoría con otra empresa, es decir, que teníamos todo diferente. Pero bueno, en esa reflexión dijimos, a ver, ¿qué es lo importante? Lo importante es el paciente, los ciudadanos. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar algo que realmente nos ayude a coordinarnos entre nosotros, y de ahí pues salió un nuevo mapa asistencial, una manera de verlo, en donde el paciente era el protagonista. El objetivo principal era que estuviera lo más cerca a su entorno domiciliario, a su entorno, es decir, que todo lo que se pudiera hacer en el ámbito de atención primaria se hiciera allí, y facilitar, y que el resto de la organización, los profesionales, se movieran pensando en el paciente, porque normalmente lo que hacemos es pensar en el paciente, pero a nuestra disposición o disponibilidad. Bueno, vaya allí, coja allí el volante, no sé. Entonces, buscar ese objetivo, ¿no? Que además es un objetivo que, entendiéndolo, une, genera sinergias en todos los sitios, porque nadie está en contra. Todos estamos a favor de que el paciente es el protagonista, ¿no? Aquí sí, que está en el centro. Nosotros decimos, está en el centro, pero luego realmente en el centro estamos nosotros y el paciente va para aquí, para allá. Poniendo mucho interés en las interfaces, en los momentos en donde pasaba de un área a otra, de una estructura a otra, de un módulo a otro. Lo incorporamos a la estrategia y definimos el cómo hacerlo, que es pues a través de esos procesos integrados, esas rutas asistenciales, que son lo que de alguna forma intenta llevar, como decía, a ese paciente como pues protagonista, y que el resto nos movamos pensando en él, en el paciente, la paciente. El otro elemento era el facilitar una historia clínica única realmente, e integrada y electrónica. Nosotros tenemos ya una historia clínica ahora integrada, primaria, hospital, para todos Osakidetza, pero al principio no era así. Al principio teníamos cada organización, teníamos la historia clínica, por una parte el hospital, por otra parte atención primaria, y ya en aquel momento, cuando se produjo nuestra fusión, pues ya había muchas cosas que podíamos compartir, pero bueno, costó hasta el punto de que, claro, identificar a un único paciente en todo el sistema fue muy complicado, porque había muchas duplicidades, muchas repeticiones del mismo paciente en distintos sitios. Eso fue un caos. Pero bueno, teníamos unos objetivos de historia clínica, y es una historia clínica propia, realizada por nosotros, no está comprada, no está contratada. Lo que pasa es que solo sirve para Osakidetza, para el País Vasco. Dice, si vas luego a Madrid, no vale. Cada comunidad autónoma tenemos nuestro modelo. Considerábamos que era un elemento fundamental en la integración, y es así, porque es el elemento facilitador de la información del paciente. El paciente, vaya donde vaya, esté donde esté, el profesional tiene el mismo acceso a la información y la capacidad también de actuar sobre esa información. Los criterios que teníamos que poner en marcha y que, bueno, pues que fuimos trabajando de una forma más corporativa, más global, y nosotros, pues bueno, pues empujando. Hemos intentado ser nuestra organización, en algunos casos, pioneros, probadores de soluciones, pilotando temas que luego se han generalizado. Buscábamos, pues eso, la identificación única, que son palabras sencillas, pero es complicado, la trazabilidad y sobre todo la mejora de la relación entre los profesionales.
A partir de ahí, pues bueno, pues hemos ido avanzando, que es un poco porque hemos incorporado nuevas formas de comunicación entre nosotros, también con los pacientes y con otros agentes, incluso de la privada. Hemos incorporado las percepciones del paciente, vamos incorporando la percepción del paciente, los PROMs, los PRENS, aparte de lo que es, por supuesto, los resultados clínicos. Y todo ello, además de esas ventajas, diríamos, de coordinación, de integración, pues nos da posibilidades a avanzar más en la evaluación de lo que hacemos, en la evaluación de los resultados que obtenemos en salud y, por supuesto, pues como bien dice vuestro congreso, pues en ayudar a mejorar el valor de lo que hacemos, ¿no? A saber y a mejorar la gestión para obtener más valor. Tenemos una estrategia, ya tenemos una estrategia de valor en Osakidetza. Yo creo que es la única que hay a nivel corporativo. Y en nuestra base ha sido, por supuesto, adaptada el modelo de Porter. El modelo de Porter nos ayudó, yo creo, que a ir cambiando la cultura y, bueno, pues hay que reconocerlo. En donde, bueno, pues tenemos que saber lo que hacemos, tenemos que conocer lo que hacemos y esto, saber que en ese conocimiento no solamente están los resultados clínicos, sino los resultados que el paciente percibe en su tratamiento, en su cirugía, en su relación con nuestra organización y también en la experiencia, no solamente en el resultado clínico. Y, por supuesto, pues estamos en el denominador, en la parte inferior del cociente, que tenemos que saber lo que cuesta, porque en el fondo, como todo sistema de salud público, lo que buscamos es obtener los mejores resultados en salud, pero de la forma más sostenible, más efectiva, más... Entonces, lamentablemente, a mí me gustaría disponer de más recursos, pero pues tengo un presupuesto limitado y no llega para todo de todas las maneras, por lo tanto tenemos que gestionar. Hemos evolucionado en el plan estratégico y el último es este, ¿no? En donde además, para hacerlo más atractivo, pues hemos puesto montañas, cumbres, objetivos de las cumbres. Nosotros nos gusta mucho ir al monte y bueno, es una forma de también intentar que lo interioricemos todos. Hay una parte muy importante que cuidamos y es que los profesionales y las profesionales, no sé si lo he puesto, creo que lo he puesto en algún sitio, en nuestro caso, en nuestras organizaciones, antes salía en la encuesta, ¿no? El porcentaje que tenemos de profesionales, ¿no? Con estudios superiores, con mucha capacidad, no son buenos, ¿no? Eso decía Sharon Levin, creo que lo he puesto en algún sitio, no sé. Sharon Levin de la Fundación Kaiser dice, los profesionales sanitarios no son buenos siguiendo instrucciones. No son buenos. Igual aquí sí, en Portugal igual sí. Sin embargo, sí son buenos cuando adquieren compromisos, cuando se creen el reto, cuando realmente, pues bueno, interiorizan, ¿no? Interiorizamos. Entonces, un poco está ahí, ¿no? Y esto de las montañas también tiene ese objetivo, ¿no? De hacerlo más cercano y, bueno. Entonces, sobre esos objetivos estratégicos, sobre esos objetivos de visión y de estrategia, pues seguimos trabajando en lo mismo, pero pues bueno, pues evolucionando con ese modelo, que seguimos teniendo el mismo modelo de gestión integrado, pues buscando esas mejoras en la consecución de los resultados en salud y en esa consecución de valor. Y dándole mucha importancia a las tecnologías, a la digitalización, a la transformación digital como una herramienta fundamental en la integración, fundamental, imprescindible en la integración, porque si no hay una facilidad de comunicación es muy complicado el que podamos hablar de integración asistencial, otra cosa será
la estructural, la organizativa. Y la historia, la digitalización en este momento es una herramienta que nos está y nos va a ayudar mucho, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros sigue siendo un objetivo importante. Y esto nos está permitiendo, además, dar algo que los clínicos nos estaban pidiendo, que son cuadros de mando que sean, vamos, que las puedan utilizar. Cuadros de mando en donde buscamos esa continuidad asistencial y buscamos también el que los clínicos puedan saber qué pasa con sus pacientes, porque no sé si se me entenderá muy bien, pero yo cuando le decía al director médico, oye, ¿qué resultados tenemos y tal? Pregunta un poco a los jefes de los servicios de las unidades, ¿qué resultados tenemos? Y decían, buenos, pero ¿buenos qué? ¿Cuánto de buenos? No sabían, no conocían, sabían, pero no. Bueno, entonces nos pusimos, en el equipo de resultados en salud, nos pusimos a trabajar para facilitar esto y facilitar a los clínicos esto. Entonces tenemos algunos cuadros de mando ya, sobre todo basado en las rutas y sobre todo en el paciente crónico, en donde tienen la posibilidad de analizar los datos, de evaluar los datos de una manera general, pero también pueden llegar a cada uno de los pacientes, tanto en el hospital como en primaria. En la parte inferior, aquí, cada cuadradito de esos que se verá poquito, es el cupo de un médico de familia. Ahí están sus 1.500 pacientes, sus 1.500 ciudadanos, y cada uno puede entrar para ver cualquiera de los aspectos, ¿no? de su cupo de pacientes, ¿no? Es decir, de los pacientes de POC, que en este caso creo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que están diagnosticados como tal, que tienen su cupo, dice, pues yo tengo 15 o 20, quiero saber qué pasa con ellos, cuántas veces van a la urgencia, que si tienen adherencia al tratamiento, si se les ha hecho la espirometría, tienen información de lo que pasa, ¿no? Con ellos, porque vamos recogiendo toda la información, tenemos muchos datos, muchísimos datos, muchos. Lo que pasa es que los estamos explotando poco. Y por otra parte estamos trabajando también en los costes, porque tenemos que trabajar. Ahora nos está pasando como antes de la integración, los de costes van por un lado, los clínicos van por otro, pero bueno, confluiremos. Entonces en los costes ya tenemos información para saber qué cuesta lo que cada paciente gasta. Lo tenemos la información, tenemos una contabilidad analítica y sabemos más o menos los costes directos y algunos, pues bueno, pues que hay que adecuarlos. Por otra parte sabemos pues los procesos asistenciales, entonces y tenemos una identificación única de paciente, que sabemos ese paciente que lo tenemos diagnosticado de un cáncer de, bueno, pues todo lo que ha gastado, las veces que ha ido al médico de familia, la urgencia, los tratamientos que ha tenido, tenemos toda la información. Y luego esto nos permite también el saber el coste por proceso, porque lo que hacemos es, si hemos tenido 100 pacientes con esas condiciones diagnósticas y con sus gastos, pues sabemos el coste medio que tenemos. Falta unirlo con la parte del numerador, con la parte de los resultados. El clínico, ¿qué es lo que ve? Pues el clínico ve sobre sus cuadros de mando, pues como veis ahí, dispone de información, en este caso trianual, de los últimos 3 años, que se presenta cada trimestre. Y a partir de ahí, pues bueno, tiene una información que está en la historia clínica, pero además de la historia clínica también recogemos con la operatividad, que supongo que se llama igual, pues otras informaciones del propio paciente, de otros elementos externos y que nos permiten también, de los propios PRONs, de la percepción del paciente o la experiencia, y vamos configurando, pues eso, sistemas
que ayuden pues al clínico, principalmente a los clínicos, a los gestores también, ¿eh? Lo que pasa es que yo eso nunca lo digo porque si no, lo miran mal. Dice, no, esto, si hablas de eficiencia, no gusta. Bueno, esto es un poco los procesos que tenemos. Ahora el profesional puede entrar aquí, elegir el menú y a partir de ahí pues tiene una serie de opciones en donde puede ver pues eso, ¿no? Las distintas aplicaciones. Cada una de ellas tiene luego su recorrido, que no sé si lo he puesto o no lo he puesto, pero bueno, fundamentalmente ¿qué les permite con toda esa información? Les permite personalizar la información. Yo puedo hacer de ahí y sacar que quiero ver los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva del área de Durango que están en tratamiento con inhaladores de no sé qué. Bueno, pues lo puedes sacar, puedes personalizar, puedes priorizar. Tenemos en el cuadro también, pues bueno, pues vamos viendo qué actuaciones van haciendo y si realmente se están consiguiendo los resultados, etcétera, etcétera. Vale, ahí en todo caso estamos en un proyecto de desarrollo, pero todo esto lo hemos hecho de una forma integral para que sea útil, no solamente para el cardiólogo o el neumólogo, sino para que sea útil para primaria también. Es un elemento que nos está ayudando en esa integración. ¿Vale? Y por lo demás, pues bueno, pues seguimos con esos criterios que es lo que nos han ayudado a avanzar. Por una parte, enfocar el proceso de integración en no solamente una cosa estructural, sino algo que ya en el origen venía y que hace referencia a que la integración es mucho más que unir dos organizaciones. Y por otra parte, enfocarlo al modelo de gestión basada en valor. Con lo cual, y para concluir, no sé si voy bien de tiempo, pero para concluir, pues para nosotros la integración ha sido buena, es buena. Sí que es verdad que podíamos haber avanzado más y tenemos margen. Y ahora yo creo que estamos en un momento, como puede pasar aquí, en donde podamos dar un nuevo empuje. Hay muchas barreras. Fijaos que para mí, para nosotros, las barreras están más probablemente en el ámbito externo, en el ámbito político, sindical, etcétera. Barreras también tenemos y hemos tenido en las personas, los profesionales, y sobre todo con la crisis de atención primaria, que está ahí. Y no solo de atención primaria, sino en este momento hay falta de médicos, tenemos en casi todos los sitios. Pero bueno, uno de los aspectos que no he comentado y que nos está ayudando a la integración es a ese trabajo conjunto en donde se buscan soluciones conjuntas, cuidando a la primaria lo máximo posible, intentando gestionar la demanda que tenemos, pues tanto en el ámbito de primaria como en el global, entre todos. Trabajamos mucho conjuntamente, buscamos mucho el trabajo en equipo. Y bueno, por lo demás, pues lo que pretendemos es dar los mejores resultados en salud, el que el paciente realmente siga estando en el centro. Yo creo que los objetivos principales los tenemos que mantener, independientemente que estemos en un modelo integrado o no. Y bueno, y al final contribuir a mejorar el valor de lo que damos, que no es otra cosa que, bueno, contribuir a mantener un sistema de salud que creo que lo mismo que ocurre aquí es uno de los grandes logros de nuestra sociedad y tenemos que intentar trabajar para mejorar o mantener su sostenibilidad. Y nada, muchas gracias, molto obrigado e a vuestra disposición. E aqui estamos para falarmos deste último tema do dia e também destas conferências de valor, mudanças organizacionais, processuais ou de infraestruturas necessárias à criação de modelos de cuidados integrados. É sobre isso que falaremos neste painel. Lanço desde já duas perguntas à plateia. Quais os benefícios esperados na perspectiva do sistema de saúde com a implementação das unidades locais de saúde? É uma pergunta de resposta aberta, portanto, deem as vossas opiniões também para que possam ser introduzidas na conversa que vai ser tida aqui em palco. E qual a experiência internacional considera que deveria ser adotada em Portugal? Acabámos de ver a do País Basco, há várias outras pela Europa.
digam-nos qual seria o melhor modelo a implementar para Portugal. E sem mais demoras, até porque já resvalámos um bocadinho do tempo que estava previsto para este debate, vamos começar. Eu tenho que puxar um bocadinho a cadeira, senão não vou conseguir vê-los. Vamos começar com o debate. E começava por ir a questões bastante concretas. Estamos aqui a falar do que é que se pode alterar, que mudanças organizacionais se podem implementar, mas isto numa altura em que não sabemos muito bem o que é que vai ser o futuro e numa fase em que, em termos governamentais, ainda se fala se algumas entidades das quais já abdicámos legalmente podem ou não regressar. Estou a falar das administrações regionais de saúde e eu começava desde já por aí, porque sei que também é uma curiosidade que existe sobre este tema, e lançava a pergunta ao Carlos Martins, está ali no centro deste painel. Administrações regionais de saúde, qual é o impacto que têm tido a sua extinção, ou parte da extinção, porque algumas ainda estão a funcionar, e faria ou não sentido poder regressar a elas depois da decisão que foi tomada em janeiro e de todo o trabalho que foi feito nos últimos meses? Cumprimentar-vos a todos. Em relação às ARS, obviamente que as ULS começaram a 1 de janeiro no pressuposto que as ARS continuariam o seu processo de extinção e que, enfim, haveria um momento na linha do tempo em que seriam as funções integralmente. Portanto, estes primeiros 4 meses, este quadrimestre, tem sido dedicado muito à integração plena de algumas áreas que não estavam, aliás, ainda há pouco comentava, só 5 de fevereiro é que integramos, por exemplo, o Centro de Diagnóstico Pneumológico Ribeiro Sancho, que tem 1.200.000 cidadãos na sua base de dados e 400.000 ativos, e, portanto, é um processo contínuo, que tem acontecido de forma contínua. Não tem sido só um processo na área da logística, e tudo, normalmente pensa-se que a grande questão é a logística, não, tem existido um conjunto de integrações. Eu costumo dizer que a política aos políticos, o gestor público trabalha com as ferramentas que tem em cada momento e, portanto, neste momento temos uma ferramenta que está gradualmente a ter um impacto menor na nossa relação cotidiana. Enfim, se o poder político decidir reativar as ARS, teremos que ver em que modelo. Obviamente que poderão fazer sentido, mas neste momento seria, enfim, especular um pouco, não é fugir à questão de forma alguma, mas eu costumo dizer na instituição, em função de um conjunto de questões que se levantam, sobretudo mais até na comunicação social, que a República e os republicanos pagam-nos para trabalhar diariamente e os republicanos esperam de nós acesso e qualidade e, portanto, a gestão aos gestores, a política aos políticos, as decisões serão tomadas e veremos em cada momento como é que nos podemos ajustar. André Biscaia, gostava também de o ouvir relativamente a esta questão. Aqui já percebemos, pelo menos, que esta indecisão sobre aquilo que vai ser o futuro está a gerar uma grande instabilidade nos serviços, pelo menos a incapacidade de projetar para o futuro. As administrações regionais de saúde são um problema ou não são? A sua extensão deve continuar ou não? Antes de mais, bom dia a todos, bom dia também aos nossos colegas de painel. Queria agradecer à PAU o convite. Queria agradecer em particular ao Xavier Barreto. Apreciamos muito a frontalidade com que coloca as coisas e a coragem de apresentar alternativas. Pronto, só para enquadrar, eu sou presidente da OSFAN. A OSFAN, portanto, a Associação Nacional do SF, é uma associação multiprofissional e o nosso foco é essencialmente melhorar o sistema, trabalhando exatamente os processos, a maneira como estão organizados os cuidados. Nós somos uma sociedade científica e, portanto, aquilo que nos interessa mesmo é pensar os processos e melhorar esses processos. Desde sempre criticámos não ter autonomia. Não é? Em termos dos cuidados de saúde primários, nomeadamente a nível dos agrupamentos de centros de saúde, e criticámos sempre as ARS exatamente por fazerem micromanagement, ou seja, não nos davam autonomia, até podiam-nos dar mais autonomia, mas essa autonomia não era dada, e em termos de enquadramento, aquilo que estava previsto em termos da reforma dos cuidados de saúde primários, era que os agrupamentos de centros de saúde tivessem uma autonomia semelhante às dos hospitais ou dos centros hospitalares. E, portanto, essa era, digamos, a ideia original, e era aquela
conseguiu-se concretizar essa grande autonomia a nível mais micro, a nível das USFs, com resultados que eu penso que toda a gente concorda que são bons, ou seja, que realmente fez a diferença, e digamos, a base do sucesso das USFs tem a ver com vários elementos. Um deles é a autosseleção da equipa, mas essencialmente há uma autonomia funcional muito extensa. Não é? E essa autonomia funcional tem feito a diferença, e é um pouco aquela ideia do Ion. Nós somos maus a seguir ordens, mas somos bons a assumir compromissos quando os assumimos, não é? E é esse envolvimento que tem que ser feito, mas podemos deixar um pouco para a frente. ARS, extintas ou não? As ARS, neste momento, na sua opinião, seriam um retrocesso? A solução que nós queríamos era realmente uma gestão mais próxima dos cuidados de saúde primários. A questão aqui, depois também coloca-se, aqui também já se colocou a questão de algumas ULS poderem reverter também, porque são hospitais universitários, e os hospitais universitários não têm a ver com a dimensão, têm a ver com o tipo de estrutura que é completamente diferente dos outros tipos de hospitais. E, portanto, não pode haver uma solução única, não é? Aquilo que realmente se tem falado, a questão de haver a flexibilidade, atenção ao contexto, por isso simplesmente não houve. É uma solução única e o foco tem sido simplificação administrativa. Mas a simplificação administrativa é excessiva e, eventualmente, não tem meios para, por exemplo, abordar populações que às vezes são maiores que países, ou seja, há OLS com mais população que o Luxemburgo. Não é? E, portanto, há também uma dimensão para aquilo que realmente pode ser um conselho de administração e um enquadramento gestionário que pode fazer. E 600 mil, 700 mil, 800 mil não é essa dimensão. É à volta, se calhar, dos 250 mil. Isso também está relativamente bem estudado. E portanto, isso são as questões que se tem que ver. Ou seja, as ARS tiveram o seu papel. Eu penso que não vamos agora começar a defender que deviam ser reaproveitadas e não extintas, mas esta solução, realmente depois não dar aos cuidados de saúde primários uma autonomia, como estava previsto na reforma de 2005, eu penso que é um problema e era um pouco esse caminho que podemos explorar e que é uma alternativa àquilo que se está realmente agora a configurar. Vimos na apresentação que acabámos de assistir que no País Basco os médicos de família a determinada altura se sentiam um pouco secundarizados nesta junção dos cuidados primários com os hospitalares. Está a falar-me de autonomia, eu não sei se isso responde à questão de que, de facto, aqui o sentimento é de maior empoderamento e liberdade agora de trabalho, ou se, de facto, sente que também nesse sentido é preciso criar outros modelos de funcionamento para que o médico de família se sinta mais útil à tarefa que desempenha, e ela é importantíssima. Equipa de saúde familiar. Nós somos sempre uma equipa, o médico não trabalha isolado e, portanto, isso é um ponto que nós pomos sempre. Aquilo que realmente nós queremos disponibilizar é realmente equipas de saúde familiar a trabalhar em condições otimizadas. E as condições otimizadas implicam um certo grau de autonomia, um certo grau de empoderamento, proximidade da parte gestionária, e é isso que é preciso dar. Pode ser através deste modelo que agora está a ser implementado. Nós somos contra, não é? Fomos sempre contra desde o princípio. Achamos que podia haver outras soluções, nomeadamente uma autonomia igual a agrupamentos de centros de saúde e centros hospitalares, e depois uma contratualização melhor que obrigasse a cooperar. Também. Isto pode ser também um caminho, pode ser um caminho, por exemplo, agora para os centros hospitalares universitários, e, portanto, podem-se explorar outras alternativas. E, portanto, esta questão da autonomia é algo muito importante, porque vai dar esta tal proximidade, que também se falou em várias das sessões de ontem e hoje. E, portanto, a proximidade é também fundamental. Por exemplo, pode passar por trazer o doente, nomeadamente o doente crónico, para uma assistência mais a nível dos cuidados primários, dispensando, por exemplo, a ida aos hospitais, que muitas vezes, sabemos, são hospitais distritais que estão a muitas horas de distância em algumas zonas do país? Aquilo que nós vemos é que o país é muito disparo e as zonas do país, nomeadamente o norte, em que existem mais OSFs e mais OSFs modelo B, há menos problemas de acesso e os resultados são melhores. E, portanto, aquilo que nós também temos que ver é esta questão dos resultados. Ou seja, o modelo LS, como está a ser implementado agora, tem 20 anos.
Onde é que estão os resultados? Os resultados foram estudados pela Entidade Reguladora da Saúde, não é? O País Basco tem 10 anos de resultados. Quais foram os resultados, exatamente em termos de comparação, não é? E a prova que existe não favorece este modelo. E, portanto, aquilo que, assim, no atual contexto em que estamos, também com o Parlamento que temos que ter umas políticas de saúde baseadas em evidências e não em ideologias. A ideologia de querer um SNS forte, 100% do Estado, ou esta questão de haver mais autonomia para as cuidados de saúde primários, não é uma questão de ideologia. Não é? Tem que haver a prova dos factos, não é? E era essa prova dos factos que nós temos que ter, não é? E aquilo que existe em termos de evidência não favorece este modelo. E, portanto, aquilo que tem que ser feito é este estudo e esta discussão baseada em factos, não é? Mesmo do País Basco, eu não vi ali evidência de números, ou seja, realmente isto é melhor, ou seja, conseguiu-se comparar. É este tipo de discussão que também tem que ser feita. Porque, assim, nós concordamos todos que a integração de cuidados é fundamental. Nós não somos contra isso. Ou seja, a integração de cuidados. Agora, a maneira de chegar à integração de cuidados é que pode ser diferente, não é? E essa tem que ser baseada em prova, tem que ser baseada em evidência. Deixe-me passar a palavra à Adelaide Belo. A evidência será sempre a melhor de todas, é o bem-estar do cidadão, de uma sociedade mais saudável. Já se sente esse objetivo a começar a ser conseguido com esta integração, que obviamente na maioria das ULS, em 31 ainda é muito recente, mas o utente já se sente efetivamente no centro destes cuidados integrados, e já remetendo aqui uma provocação a juntar a esta pergunta, como é que pode haver esta evidência se o utente ainda contribui muito pouco para aquilo que é a informação sobre a sua própria saúde? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à APA, na pessoa do seu presidente, o convite, à APAFIC, para estar aqui hoje e cumprimentar os colegas do painel. Pois eu acho que é muito cedo para ter evidências. Estas mudanças complexas, que são mudanças muito complexas, não têm resultados de curto prazo, têm resultados no mínimo de médio prazo, mas essencialmente de longo prazo. Se os doentes, as pessoas com doença e os seus cuidadores já sentem a mudança, diria que há de haver alguns que já sentem. Se os modelos organizacionais tiverem sido os adequados às suas necessidades, portanto, nas situações em que houve já algum ajuste dos modelos organizacionais micro, isto é, junto das pessoas, adequados às necessidades delas, isto é, se para as pessoas do pico da pirâmide, com doença crónica complexa, em que já há alguma evidência de programas que estão no terreno, de case management, de gestão de caso, nomeadamente de Matosinhos e nomeadamente da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano, naturalmente nos prémios que nós temos dessas pessoas, já há evidência de que as pessoas se sentem mais apoiadas e mais envolvidas. As pessoas não sentem isto não cai por acaso em cima das pessoas. Isto tem que ser uma resposta. Portanto, a integração de cuidados em si não é um fim, como acabou de ser dito hoje aqui. Isto é uma forma para se chegar a alguns resultados, e esses resultados só se resultam se os modelos organizacionais que forem postos no terreno, o redesenho desses modelos organizacionais responderem às necessidades das populações e da segmentação dos grupos da população que não são iguais e que têm necessidades diversas. Mas aquilo que diz a literatura internacional é que os modelos em que os cuidados de saúde primários são a base do sistema são sempre melhores e têm sempre melhores resultados. Penso que isto não tem grande depois tem mais autonomia, se tem menos autonomia, mas isto não tem grande discussão. E os modelos em que se diminui a fragmentação dos cuidados, também têm
melhor impacto nas pessoas e nos resultados em saúde. Portanto, isto, se depois é o LIS, se é do universitário, depois já é mais, às vezes, político. Agora, estas são as grandes linhas. Em todo o mundo se está a lutar para reduzir a fragmentação dos cuidados. Deixe-me passar aqui ao Jaime também para lhe pedir uma ajuda para percebermos de que forma é que o utente pode ser trazido mais para a equação. Todos estes programas integrados, com as suas particularidades, colocam o utente no centro e falam da necessidade de o utente colaborar também naquilo que é a sua capacitação em saúde. Pergunto-lhe se já sente que isso está a acontecer e que estratégias podem ser seguidas para efetivamente colocar o utente como decisor de algumas tomadas de decisão que tenham que ser feitas na sua saúde e também como pessoa que fornece informações úteis para o caminho que é traçado para o seu acompanhamento em saúde. Muito obrigado, Ana. Antes de mais, agradecer na pessoa do Xavier Barreto o convite à plataforma Saúde em Diálogo para estar nestas conferências da APA. Quando se fala muito do doente no centro, não é? E, enfim, nós temos uma imagem que já foi aqui mais ou menos referida, que é a imagem da rotunda, não é? Em que o doente está ali no centro, estamos a ver ali o estádio do Marquês de Pombal, tudo gira à volta dele, mas ninguém vai lá ao centro. Portanto, ou quando nós queremos, nós vimos do centro para a periferia por vários percursos. Há pouco vi aqui referido o eixo, e acho que é muito mais apropriado. O doente estar no eixo deste percurso que tem que fazer, e onde, enfim, no eixo há os diversos serviços, mas sempre na mesma linha, e não temos, enfim, dou um exemplo muito prático, não é? Eu conheço melhor a área da doença psoriática e que muitas vezes tem problemas de artrite psoriática, em muitos casos, e dentro do mesmo hospital o doente vai ao dermatologista e vai ao reumatologista e não há partilha de qualquer informação entre eles, no mesmo hospital. Portanto, isto tem muito a ver com aquilo que, enfim, que está a ser implementado, mas que tem que ser acelerado o mais rápido possível, porque sem um registro único de dados não é acessível em qualquer ponto do sistema de saúde, não só no SNS, mas em todo o sistema de saúde, para que realmente haja uma informação e que não haja desperdício de uma série de meios de diagnóstico que são duplicados e triplicados, e, por outro lado, também não haja um doente a tomar 3 inflamatórios ao mesmo tempo, porque foi a 3 especialistas diferentes e está em risco de vida porque está a tomar os 3 inflamatórios ao mesmo tempo, ou anti-inflamatórios. Portanto, quero dizer com isto que esta reorganização do sistema tem que estar muito baseada nisso. Enfim, a recente criação dos Centros de Responsabilidade Integrada é muito positivo. Enfim, nós também já temos a oportunidade de reunir com a Sra. Ministra da Saúde e que também, enfim, não é algo que não vai voltar para trás e vai ser incrementado. Vemos isso com muito bons olhos, precisamente nesta aproximação em termos da multidisciplinaridade nas consultas, porque os doentes crónicos, enfim, não têm só normalmente uma doença crónica. Portanto, estes centros de responsabilidade integrados não podem ser criados com base na especialidade, têm que ser criados com base na patologia e podem haver várias especialidades. E depois não pensemos sempre que estas coisas funcionam só nos grandes centros. Porque a maior dificuldade do acesso é quem está fora dos grandes centros, que tem que vir, enfim, a Lisboa, Porto ou Coimbra, não dos casos, mas até mesmo da consulta privada, em algumas especialidades. E, portanto, temos que haver maneira de este acesso a esta nova aproximação em termos destes centros de responsabilidade integrados, que sejam também abrangíveis nas outras áreas do país, onde realmente há muito maior necessidade até de facilitar esse acesso. O Ian falou aqui de um número, não é? 30% das consultas que são feitas, que têm conexão entre os cuidados primários e os hospitalares, 30% já são feitas online. Exato, é isso que eu ia referir exatamente, esta transformação digital. Lá está, mas voltamos à mesma. Temos que ter o registro único de dados também a funcionar em pleno, porque isto depois tem que estar tudo baseado nessa informação. Mas realmente a parte do digital tem que estar presente, a parte da teleconsulta tem que estar presente, porque neste momento, com a falta que há de especialidades no interior do país, enfim, não é a situação ideal. Se eu perguntar uma vez, olha, quer ter uma consulta da sua especialidade daqui presencial ou à distância?
Eu prefiro presencial, prefiro estar com o meu médico. Enfim, prefiro estar mais tempo com o meu médico do que os 5 minutos da praxe, não é? Mas isso realmente só se consegue, não é? Se eu perguntar ao doente se quer ter presencial daqui a 6 meses ou quer ter uma teleconsulta daqui a uma semana. Vou passar ao Carlos Martins e vou pedir-lhe um comentário sobre o calcanhar daqueles. Porque eu ouvi há pouco fazer ali um comentário quando se falou dos sistemas de informação, foi assim que adjetivou, esse é o calcanhar daqueles. Sabe que os jornalistas, eu não sei se a ciência já provou isso, mas o jornalismo desenvolve um bocadinho a capacidade auditiva. Portanto, os sistemas de informação são, eventualmente, pergunto eu, a prova de que há aqui alguma tentativa também de mudar o sistema pelo telhado. Tirou umas palavras da boca. Já o disse noutras circunstâncias, aliás, penso que uma vez partilhávamos também um palco quando o afirmei. Esta reforma é uma reforma estrutural. Não é a reforma, já aconteceu em 1994, ou seja, em 94 foram criadas 5 regiões de saúde em que havia um conselho, eu presidia o primeiro Conselho de Administração da região de sul do Algarve, onde tínhamos 3 hospitais e 16 centros de saúde. Portanto, é uma reforma adaptada à dinâmica da saúde e aos nossos tempos, mas é estrutural. A grande questão é o impacto estruturante desta reforma. E esta reforma só terá sucesso se, de facto, o digital, as tecnologias de informação, tiverem uma velocidade completamente diferente daquilo que têm neste momento. Dizer-lhe, no nosso LS, se calhar dar um exemplo mais prático para não divagar nem teorizar. Nós temos uma visão e uma estratégia. Na nossa estratégia, a primeira medida é a inovação. E a prioridade das prioridades desde o dia 1, e há reuniões semanais sobre essa matéria, há uma task force, é o hospital virtual, enfim, e depois a área da atenção dos cuidados de saúde primários, familiares, também virtual. Porque é de todo impensável, há coisas que estamos a acelerar, a telemedicina, a telemonitorização, ou seja, não podemos falar de proximidade, as ULS são proximidade, vamos estar próximo do cidadão, o cidadão está no centro, mas depois esquecemos o cidadão e esquecemos a proximidade. Ou seja, para haver proximidade e o cidadão está sempre no centro da nossa atenção. Aliás, nós costumamos dizer que é um bem-estar ao quadrado, o bem-estar do profissional e o bem-estar do cidadão. Uma e a outra não fazem sentido sozinhas. Ou seja, se não houver bem-estar para o profissional, não consegue dar o bem-estar proporcional bem-estar ao cidadão, e o inverso é verdadeiro. E, portanto, no centro disto tudo, estão os sistemas de informação. Aliás, costumamos dizer que, diariamente, nas nossas reuniões, no nosso cotidiano, na prática, seja desde Mafra até Santa Maria, ou seja, desde o ponto mais extremo da nossa ULS até à sede da ULS, diariamente nós temos toda a área clínica em que, digamos, a ambição, a prática é state of the art, the best practice. A inovação acontece todos os dias. A inovação em termos da prática, a inovação tecnológica, a inovação terapêutica. Mudamos para o lado contrário, para a área da gestão. Folhas Excel. Muito trabalho manual. Ou seja, o gap, cada vez que for maior, maior será o risco do insucesso de qualquer reforma, não é desta reforma em particular. Nós temos 75% dos nossos doentes são fora da área. Bom, quer dizer, é um não tema, porque somos um hospital fim de linha, enfim, temos um hospital fim de linha e temos um hospital universitário, é óbvio que teremos que ter doentes de todo o país. E aí começa o primeiro grande problema, já não é só dentro do perímetro do LS, é a vontade dos nossos clínicos em transferirem, no bom sentido, em devolverem o doente, não só aos médicos de família, ao seu médico de família, no Alentejo, no Algarve, enfim, em toda a área norte de Lisboa, é também referenciarem, devolverem ao seu colega de outro hospital, de um hospital mais periférico, o doente com toda a informação. Não conseguimos. E, portanto, digamos que eu diria que a maior preocupação neste momento desta reforma deverá centrar-se, de facto, nos sistemas de informação. E o que é que estamos a falar? E o que é que estamos a falar quando falamos em sistemas de informação? Porque é um chapéu demasiadamente grande. Estamos a falar do quê? Do registro único do utente? Estamos a falar do uso das mesmas plataformas para inserção da informação sobre que é recolhida durante a consulta? Exatamente o quê?
desde logo o registro único. É fundamental termos um sistema único a nível nacional, ou seja, se eu, por meras circunstâncias, estiver a visitar um amigo meu em Bragança e necessitar dos cuidados de saúde, seja de um médico de família, que, enfim, de proximidade mais próxima, ou no hospital em Bragança, quer dizer que o médico que me está a atender, ou a enfermeira, pode ser até a necessidade de cuidado da enfermagem, consiga ter acesso ao meu processo, evitando aquela duplicação que se falava ainda há pouco. Ou seja, é fundamental que haja um registro único. Ou seja, o foco está no doente e os profissionais trabalham a informação que têm, cruzam a informação, carregam a base de dados. Aliás, ouvimos isso, a roda está inventada, não estamos a falar de nada que seja impossível do ponto de vista tecnológico. É uma questão de decisão política, é uma questão de investimento estruturante nesta ou em qualquer reforma. Enquanto funcionarmos com sistemas estanques na área clínica sobretudo, mas depois não há interoperabilidade entre a área clínica e a área da gestão. Enfim, esperamos para o ano que haja contabilidade analítica, poderá resolver parte da questão. Mas tem que haver também aqui a tranquilidade de assumir que, do lado do setor público, ou seja, a SPMS não tem capacidade, nem deve ter capacidade para resolver esta equação. O mercado funciona e nesta matéria, o mercado funciona, há boas soluções, não há soluções únicas, não há exclusividade, há várias soluções, não há só no mercado nacional, há no mercado europeu excelentes soluções que funcionam, vimos aqui falar delas, e portanto o que tem que ser dado é autonomia, agarrando a palavra autonomia dentro de uma visão e de uma estratégia nacional, autonomia também às administrações, aos conselhos de administração, para decidirem qual é a melhor ferramenta. Partindo sempre do seguinte princípio, que haja interoperabilidade e que haja fiabilidade. Mas têm que ter capacidade de decisão também para decidir quais são as melhores ferramentas a cada momento, desde que elas tenham interoperabilidade com a base de dados nacional, seja ela a base de dados clínica, seja ela a base de dados de gestão. Tudo o resto é continuarmos à espera de soluções que vão acontecendo ao longo do tempo, chegam em regra demasiado tarde. E os gestores, hoje em dia, nós temos informação de gestão, na primeira semana do mês seguinte estamos a publicar uma infografia com os resultados, transparência, etc. Partilhamos um conjunto de informação. Em quê? Dashboards? Não. Folhas Excel. A informação que partilhamos com os nossos diretores é em Excel, não são dashboards. André Biscaia, queria acrescentar também uma ideia a esta questão dos sistemas de informação. Sim, mas só voltando um pouco mais atrás, é claro que a evidência não é sobre a integração de cuidados, aí estamos todos de acordo, não é preciso mais evidência. A evidência é sobre as soluções para lá se chegar, não é? E estas soluções que foram encontradas agora para Portugal. Aqui o Marco Dietrich, às vezes esta visão de fora ajuda muito, ele disse logo, ele identificou, assim, é preciso ter ali, é um bocado temerário, não é? Aquilo que se fez, não é? O que se fez aqui foi realmente uma mudança por decreto. O que se fez foi por decreto, ou seja, foi de cima para baixo e com muito poucos documentos enquadradores, eu não os conheço, com uma comunicação desastrosa, que nós recebíamos as notícias pela comunicação social, não é? Às vezes eram os utentes que nos traziam as notícias em primeira mão e, portanto, este tipo de estratégia para implementar uma reforma deste calibre é, no mínimo, pronto, perigosa, não é? E, portanto, isto tem que ser dito, não é assim que se fez. O documento enquadrador da reforma de 2005 dos cuidados primários foi escrito em 1990. Em 15 anos fez-se a mudança cultural, fez-se as experiências, fizeram-se experiências piloto e é por isso que resultou em 2005. Não foi uma coisa por decreto. Aliás, o primeiro decreto das OSFs era muito rudimentar. A ideia foi, vamos fazer uma coisa rudimentar para começar a fazer e depois vamos acertar. Aqui não, aqui alguém achou que conseguia fazer um decreto e conseguia, no dia 1 de janeiro, fazer. E realmente depois isto desencadeia toda uma série de problemas. Portanto, o processo foi mal conduzido e isto tem que ser dito também frontalmente. Não é? Isto está dito e fica aqui registado. E a questão dos sistemas de informação é o problema também que está a acontecer em algumas profissões. Há algumas profissões que estão realmente a querer criar silos. E o sistema de informação que nós temos neste momento é em silos. Ou seja, nós temos de estar a saltar silo em silo. Mesmo nos cuidados subprimários, a enfermeira que trabalha na minha microequipa não escreve na mesma linha que eu escrevo. Isto não faz absolutamente sentido nenhum. E isto não é a prioridade dos SPMS, mas deveria ser. Não é? O problema do registro clínico é que custa milhões.
Os ingleses tentaram fazer, desistiram porque eram muitos bilhões. Não era? E, portanto, não conseguiram fazer. Portanto, é uma coisa que tem que ser um objetivo, mas tem que ser feito realmente, não com soluções únicas, mas tirando o máximo partido das soluções que existem no mercado. Adelaide, eu vou fazer agora aqui uma mudança de tema. Estamos num país profundamente envelhecido, temos uma alta percentagem de pessoas acima dos 65 anos, somos dos mais envelhecidos da União Europeia. É possível pensar, ou deve-se pensar, esta integração de cuidados, deixando de fora aquilo que é considerado o setor terciário, nomeadamente os lares de idosos? É possível fazer um modelo eficaz, esquecendo esse lado? Portanto, esta parceria da saúde e do social foi também já falada aqui muito estes últimos 2 dias e queria a sua opinião sobre isso. O ser velho não é mau. É bom, eu tenho 70 anos. Eu não disse que era. Aliás, eu arrisco dizer que estamos perante uma plateia que quer chegar a velho, não é? Chegámos a velho porque tivemos um Serviço Nacional de Saúde que nos permitiu, não só um Serviço Nacional de Saúde, uma mudança no país das determinantes em saúde, que isso é muito mais importante do que o Serviço Nacional de Saúde em si. Enfim, o Serviço Nacional de Saúde terá 20% da culpa, isto é, de nós estarmos mais velhos, por toda a mudança sanitária, dos municípios, tudo, da evolução, da economia, portanto, tudo isso contribuiu para que eu tenha 70 anos e esteja aqui. Portanto, ser velho é bom. Portanto, não ponhamos o estigma nos velhos. Sem estigma. Primeiro a pergunta ponto. Tenho que dizer isto, né? Já disse dos novos. Já disse isto dos novos. Deixem os novos falar. Agora digo dos velhos. Pronto. Esta é a primeira coisa. O mais importante é como é que nós vivemos, envelhecemos e vivemos a nossa velhice. E isso depende de tudo. Depende da saúde, naturalmente, mas não depende só da saúde. Depende de todo o país, como é que ele se funciona e como é que ele se organiza para isso. Também é preciso não pôr o ónus todo na saúde. Mas pronto, estamos um país envelhecido e o nosso problema não é de sermos velhos. O problema é que, em comparação à Europa, temos uma expectativa de anos saudáveis, de anos de vida saudáveis, a partir dos 65, muito inferior da média europeia. Portanto, este é que é o nosso problema. Portanto, temos problemas de resposta já de doença a pessoas que necessitam de cuidados. E eu acho que aqui temos que também repensar que modelos são importantes para estas pessoas que necessitam de cuidados de saúde, de cuidados sociais. É que a grande maioria das vezes as pessoas não precisam tanto de cuidados de saúde, precisam de cuidados de saúde e muito de cuidados sociais. Cuidados de habitação. A habitação é muito determinante da falta de saúde das pessoas, de cuidados de apoio, da solidão. Portanto, isto é um conjunto de fatores em que cai tudo em cima do Serviço Nacional de Saúde, mas que outros players têm que entrar e têm entrado. Têm entrado os municípios, têm entrado associações, têm entrado as associações doentes. Portanto, todos nós, em conjunto, é que podemos resolver isso. Depois, pensar que a institucionalização pode não ser a melhor solução. Pensar em soluções que não passem todas pela institucionalização. Soluções de apoio em casa. Está bem que temos em fases de desenvolvimento diferente, mas, por exemplo, no Canadá, este último ano, o foco é toda a parte do investimento é para tratar as pessoas o máximo de tempo no seu domicílio. Portanto, mas, naturalmente, antes de chegar a uma altura em que precisem de ser institucionalizadas. Tudo bem, essa junção, como queria falar, com certeza, era a junção com o social, porque é sempre também esta parte. De facto, há países em que os ministérios são conjuntos e até outros, que é o do bem-estar. Na Nova Zelândia, era o Ministério da Saúde e Bem-Estar, porque às vezes não há muita saúde,
mas pode haver bem-estar das populações e as pessoas com doença terem algum bem-estar e terem alguma qualidade de vida. Portanto, às vezes é preciso a gente desmistificar algumas chavões que temos portanto, considera difícil essa junção? Eu não considero difícil, parece isto acontece noutros países, prioridade. tem que haver vontade vontade e também não pensar que isto passa tudo por institucionalizar as pessoas. Há outras formas. Eu estou a ver aqui o nosso tempo a passar, eu tenho que passar também a palavra ao Jaime. Jaime, neste momento nós temos uma lei que permite ao utente escolher o hospital, por exemplo, que melhor entender para os seus cuidados, independentemente da zona do país onde vive. Não sei se o Carlos Martins acha boa ideia, porque possivelmente herda muitos utentes fruto dessa lei, mas existe essa escolha. O que eu lhe pergunto é, apesar de existir essa escolha, se concorda com ela, mas se ainda assim não continuamos a ser atores de uma escolha passiva no sentido de escolhemos por ouvir dizer, não há nada que comprove ao utente se este hospital ou aquele é melhor ou pior numa determinada patologia, porque não há dados, não há demonstrações de valor. Eu diria que estamos aqui com um sério problema de comunicação. E isso há dois tipos de comunicação. Um da comunicação do doente com o seu médico. É quase impossível, digamos, falar com o especialista do hospital. O doente não tem um contacto de telefone, um contacto de e-mail, uma mensagem de texto que possa trocar com o seu médico. Portanto, vai mais vezes ao hospital por causa disso também, sem necessidade nenhuma. Provavelmente algum problema desse resolver-se numa chamada telefónica ou numa teleconsulta, algo mais específico. E, por outro lado, a comunicação que se faz em termos à população daquilo que são os serviços que estão disponíveis. Eu posso dar aqui um exemplo, não foi há muito tempo. Enfim, eu refiro-me sempre à área da dermatologia, que é aquela que eu conheço melhor. No Algarve, creio que havia só um médico dermatologista no Hospital de Faro que faleceu. E a médica de família de Portimão não sabia de referenciar o doente para outro hospital. Não sabia que o podia referenciar a outro hospital. Foi a Associação de Doentes que teve que dar essa informação ao doente para dar ao médico. Portanto, esta parte da comunicação, e que já foi aqui referido também, que há coisas que sabem pela comunicação social, e os doentes também. Os doentes não têm uma informação que lhes chegue de uma maneira que seja facilmente entendível por eles. E, portanto, andam aqui um pouco ao saber, ao sabor da onda, ou da rede social, ou do amigo, não é? E depois, claro, vem tudo parar a Santa Maria, os do Sul, outros vão parar ao São João Santo António no Porto, ou a Coimbra. Não é? Porquê? Porque, apesar de eventualmente poder haver determinados serviços disponíveis na sua zona, não estão devidamente informados disso e da maneira como podem aceder. Se nós hoje em dia, enfim, temos uma série de ferramentas na área do digital, há muita coisa que se possa fazer no portal da saúde, mas os doentes não sabem como. E não têm essa. Hoje dou o exemplo do IRS. Toda a gente faz o IRS no formato digital, não é? Os mais ou menos incluídos nestas áreas. O que é certo, tem apoio, lá está o apoio, a intervenção do social nestas áreas, para aqueles que têm mais dificuldades. É importantíssima também, não só na parte dos cuidados, enfim, das pessoas mais idosas, como estava a ser referido, mas também em todos os outros aspectos em que haja essa necessidade das autarquias poderem colaborar nisso. Há bons exemplos. E depois é algo que aqui em Portugal não se faz muito, é replicar aquilo bem que se faz, porque há muitos serviços a funcionarem bem, mas depois não sabemos bem porquê, não se replicam noutros sítios. Carlos Martins, se eu neste momento lhe pedisse para me falar sobre a capacidade das equipas do Santa Maria nas diferentes patologias, quais são os seus graus de desempenho e sucesso a atingir os objetivos, seria fácil para si traçar um quadro geral de onde é que o Santa Maria eventualmente é melhor ou onde é que tem que ainda desenvolver algumas capacidades e falando nos cuidados integrados, onde é que as equipas já estão a conseguir obter mais lucros desta integração, por exemplo, essa junção com os médicos de família, ou a verdade é que não há grande mapa de desempenho e de valores obtidos nos hospitais? Começar pela última questão, para respeitar o princípio que tudo se centra no doente, no cidadão.
Sobre essa matéria trabalhamos, desde que o LS foi constituída, em equipa, procurando primar pela proximidade. Já temos neste momento a pedopsiquiatria em Mafra, por exemplo, e estamos a estudar um conjunto de projetos piloto que estas mudanças e, digamos, esta articulação no terreno tem que ser feita de forma gradual, tem que ser testada, tem que ser avaliada e tem que ser ampliada. Respeitando algo que aprendi com o Dr. Paulo Menda há muitos anos, nada se faz contra os profissionais, tudo se faz com os profissionais. E, portanto, a lógica é trabalhar em equipa, gestão participativa e conseguir que os projetos tenham sucesso através dos profissionais. As administrações limitam-se a conceder os meios, a ter uma visão, uma estratégia e depois fazer essa adaptação. E sobre a questão dos... Enfim, há aqui um conjunto de hospitais, de ULS, que são universitários e hospitais dentro dessas ULS que têm responsabilidades a nível nacional e não só, a nível internacional também apoiamos o Governo a cumprir os seus compromissos internacionais, mas dizer que a questão do direito, o direito do doente ficar no hospital é uma questão diária. Nós temos áreas onde é mais fácil, outras onde é mais difícil, já lá irei. Portanto, a resposta não pode ser por equacionar como é que conseguimos convencer o doente, não. A resposta passa por encontrar respostas de proximidade que lhe deem confiança. Telemedicina, telemonitorização, hospitalização domiciliária, a ligação com o médico de família e com a enfermeira, com a equipa que está na sua área de domicílio e dizer não precisa de vir ao hospital, a sua informação está lá. Era isso que eu estava a dizer ainda há pouco. Tem que haver essa informação partilhada. A equipa que está em proximidade tem que se sentir confortável para em qualquer momento ligar ao médico assistente, o médico hospitalar e fazer a ligação. Não é o doente que tem que andar atrás do profissional de saúde. São os profissionais em cada momento que têm à frente do doente que lhe dar a resposta. E, portanto, a resposta passa por isso, criar confiança, devolver, no bom sentido, devolver o doente. Eu diria, o doente afetivamente está ligado à sua equipa de proximidade, à sua equipa médica, enfermeira, etc., mas depois não tem respostas. Precisa de ir a um hospital para fazer análises, precisa de ir a um hospital para fazer um raio-x e acaba por ficar fidelizado, porque no hospital encontra as respostas todas num só dia, mesmo que demore lá muitas horas. Essa é que é a grande questão. Eu costumo dizer, todos os dias temos que nos pôr no lado do doente, vamos pôr do lado de lá, pensar porque é que as pessoas têm este comportamento. Claro que há questões mais difíceis. A questão mais difícil, esta tem respostas, estamos a implementá-las. Há uma delas que não há ainda respostas, esperemos que exista, pelo menos daquilo que sabemos, há um conjunto de decisões do Governo que serão anunciadas que poderão dar parte da resposta a este problema, que é a parte do internamento. As instituições não conseguem, de um dia para o outro, aumentar as suas capacidades de internamento, primando para a qualidade e humanização, leia-se não ter macas em corredores. E temos doentes, há muitos meses, porque pura e simplesmente não há resposta da Segurança Social, nem há resposta das famílias. Nós fizemos uma métrica em relação só à medicina interna, que é tão só mais de 1/3 da nossa capacidade de internamento, e a todos os doentes que lá tínhamos, seja com alta clínica, que não saíam, sejam aqueles que aguardavam resposta social. Numa conta, como eu tenho dito, numa conta em que está muito bem disposto de manhã, nós temos de custo improdutivo nessa área, com esses doentes, 1.250.000 por mês. Ou seja, chegamos ao final do quadrimestre com 5 milhões de custo improdutivo. Porquê? Porque estamos a pagar, a ter um custo com esses doentes que não deviam estar ali de todo. Como resolver esta equação? É uma questão que é transversal, não é uma questão do Ministério da Saúde, é uma questão que é transversal a vários ministérios do Governo e é transversal à sociedade. Mas é a sociedade que nós temos, por isso é que eu costumo dizer, não podemos estar a encontrar respostas, não podemos ter velhas respostas para velhos problemas. E agora vou ter que acelerá-lo, desculpe, porque Claro, pediram mesmo para obviamente, cumprirmos diga. o tempo, mas de forma telegráfica, respondendo à pergunta que lhe coloquei há pouco, os utentes, já percebemos, não têm como perceber se um hospital, comparativamente com o outro, é ou não mais especializado no tratamento de uma determinada patologia. Em termos de administrações hospitalares, há conhecimento do desempenho das equipas em termos de eficácia do tratamento da doença? Esses estudos são feitos ou não? Há uma monitorização, há resultados de qualidade, enfim, há um conjunto de indicadores que estão, digamos, nessa área de avaliação. Terei que reconhecer que essa avaliação se resume muito ao Conselho de Administração e às FIAs de primeiro, segundo, terceiro nível. Não é partilhada publicamente, aparece de uma forma difusa no meio de publicações que são feitas. Agora, essa não é, claramente, eu diria, não pode ser, nós seremos sempre municiadores, ou seja,
as unidades terão que municiar, aí está, mais uma vez, uma base de dados central que faça esse benchmarking e informação tem que ser dada a nível nacional. Tem que ser dada a nível nacional até de uma forma equitativa, que haja equidade e, digamos, que os parâmetros sejam iguais, independentemente da capacidade de resposta em termos de dimensão, ou em termos, enfim, da tecnologia, ou em termos da terapêutica, mas o cidadão tem que procurar num sítio essa informação. Nós municiamos. Dizer só para rematar, e depois por aqui pegar na resposta, mas são 30 segundos, que a questão também da comunicação dos cidadãos com a sua equipa, vamos pôr a questão até mais direta, com a sua equipa, passa por uma outra, não é uma reforma, é uma ruptura. A ruptura na forma de, nos meios para que o doente, o cidadão, a família, tenha a informação que precisa. Tem que haver uma ruptura em termos dos contact centers, tem que haver uma ruptura em termos daquilo que é, eu diria, a abordagem ou a interpretação do que é que o virtual pode ajudar. E, portanto, aqui temos que nos adaptar aos tempos e temos que ter contact centers que sejam interativos, friendly users, e temos que ter o virtual friendly user. Seja o virtual da instituição, seja o virtual de uma base de dados, mais uma vez. Portanto, aqui temos um longo caminho a percorrer e convinha que fosse corrido em passo de corrida de atleta, porque, de facto, as reclamações são cada vez maiores sobre esse tema. 80% das reclamações são sobre essa barreira de comunicação. Depois de passarem em porta, 75% a 80% satisfeitos com os nossos profissionais, porque são eles a chave da questão. São eles a chave da questão. É isso que mantém o SNS vivo, ativo e com graus de satisfação enormes. Como eu costumo dizer, lá dentro a casa funciona como um relógio suíço. O problema é depois as variáveis. E muito obrigada. Temos mesmo que terminar, porque estamos aqui com... Só é muito rápido, não é só para dizer isto, raramente o doente se queixa do profissional de saúde. Muito raramente. Queixa-se especialmente pela falta de comunicação. Eu referi isso há pouco, isso é importante, porque realmente isso depois também vai trazer benefícios para o próprio sistema, porque um doente que seja bem informado e que resolva o seu problema num contacto telefónico, já não vai conseguir recursos ao hospital, por não saber, vai ter que lá ir. Colocar o doente no centro da organização, a eficiência, um sistema de saúde aberto à sociedade, quebrando silos e melhorando a qualidade da saúde populacional, a melhoria do acesso, o doente como foco do sistema, mais uma vez a eficiência, a qualidade na prestação de cuidados, são os pontos que foram apontados por esta plateia para os benefícios que são esperados das unidades locais de saúde. 31 ainda muito jovens, terão ainda de demonstrar que são capazes de sobreviver a esta reorganização. 8 já mais maduras mostraram no barómetro de hoje que estão a ter bons resultados aos olhos daqueles que trabalham no SNS. Damos por aqui como terminado o debate à volta desta ideia da integração de cuidados de saúde. Da minha parte, agradecer a vossa atenção e também dizer que foi, mais uma vez, Xavier Barreto, um grande prazer estar aqui, porque também eu levo uma bagagem mais preenchida com o conhecimento que aqui se partilha e dessa forma deixo também o meu muito obrigado e continuação de bom trabalho e espero voltá-los a ver em breve. Muito obrigado a todos os presentes.